Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos a presença de todos nesta busca pelo conhecimento, reunidos com um único objetivo, que é de compartilhar incondicionalmente como almas que sentem a necessidade de entender a criação e a essência de sua existência. Dessa forma, vamos juntos conhecer um pouco mais quem é a Fundação Cash. A Fundação Cash é uma organização científica e não religiosa que trabalha no desenvolvimento da tecnologia do plasma para viagens espaciais através da compreensão do funcionamento da totalidade do universo. Através dessa compreensão, uma nova dimensão de conhecimento vem sendo desenvolvida e entregue ao homem para que ele se eleve, onde o homem agora pode verdadeiramente fazer voos sem combustível, como os corpos celestes fazem, e até mesmo fazer com que organismos e células se reparem através de interações e equilíbrio de campos magnéticos, pois é assim que o universo trabalha. Mas pensando na aplicação da tecnologia em nossas vidas, o que na prática seria equilibrar os campos? O fundamento da ciência do plasma é que para dois campos interagirem e entrarem em equilíbrio, não pode haver abuso. Cada um dá e recebe o que necessita. E isto nos leva à ética que existe em toda a criação e que chamamos de ethos. Como buscadores de conhecimento, precisamos tentar incorporar em nossas vidas o verdadeiro sentido de pensar o bem, falar o bem e fazer o bem. E estamos aqui para servir e não para sermos servidos. E refletindo sobre o ethos, vemos que usar o conhecimento sem reconhecer e respeitar quem o trouxe à humanidade é abuso. É por isso que sempre falamos para os buscadores não se envolverem comprando GANs, magraves, canetas e o que quer que seja vendido por aí, como se fosse da tecnologia do plasma, da Fundação Cash. O criador da tecnologia sempre diz para olharmos para os campos, pois assim podemos entender que tudo está impregnado de energia e emoções, inclusive nós. Os dispositivos que fazemos por nós mesmos se equilibram com as nossas próprias emoções e nos dão o que precisamos. E sobre esse programa de estudos, a ideia é trazer uma discussão aberta sobre os ensinamentos do Sr. Cash, usando as introduções das KSWs como um guia dos assuntos a serem abordados na discussão, reforçando o compromisso e proposta educacional do grupo Cash Brasil Knowledge Team. A ideia é estudarmos ao longo da semana para, neste momento, construirmos coletivamente a compreensão mais aprofundada da tecnologia. E como eternos estudantes, lembramos que este é um encontro e não uma aula. Somos aprendizes compartilhando entendimentos a partir dos estudos das aulas do Sr. Cash. Por isso, é importante mantermos o foco na ciência do plasma sem nos dispersarmos para assuntos que não tenham conexão com os ensinamentos. E com o objetivo de que todos tenham a igual oportunidade de manifestar seu entendimento sobre o tema abordado na discussão, lembramos que teremos 6 minutos para fazermos nossos comentários sobre o trecho do ensinamento. É isso, pessoal. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e possamos fazer dessa tarde de hoje bem produtiva e compartilhar os nossos entendimentos para que a gente contribua para o entendimento um do outro, né? E assim construir a nossa emoção, nosso entendimento sobre os ensinamentos que o Sr. Cash tem nos trazido. Então é isso. Boa tarde mais uma vez e seja bem-vindo a todos. E Pamila? Ei, Ale, ei, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos também. A gente tá aí mais uma tarde para tentar desvendar os mistérios desse ensinamento. Ai, ai, que tem muitos detalhes e muitas coisas, pelo menos eu achei assim um ensinamento bem difícil. Eu fui voltando em outros para tentar ir buscando alguma informação para compreender melhor, mas para mim foi um ensinamento um tanto desafiador.
Mas é isso, a gente inicia mais uma tarde de discussões e a gente vai aqui trazendo um pouco dos nossos entendimentos e contando com a contribuição dos entendimentos de todos que estão aqui na sala, para a gente tentar ir construindo juntos uma compreensão dessa nova ciência, né? Ou compartilhar nossas dúvidas e as questões que a gente não compreendeu, né? Isso também é importante e pode ser que ajude a ampliar um entendimento, talvez não hoje, mas, né, daqui a outros ensinamentos, talvez. Então, a gente segue naquele formato, né? Abre o contador regressivo, abre ali 6 minutos para quem quiser trazer seu entendimento. E eu vou fazer aqui a leitura, então, do título da introdução, que é E igual a mc ao quadrado, que é energia igual a massa vezes velocidade ao quadrado, errado. Sem o C2, que é a velocidade da luz ao quadrado, energia é igual a massa, plasma, campos magnéticos incluídos, toda a luz. Introdução ao KSW 616. E o Paulo já quer iniciar trazendo um compartilhar. Seu microfone está aberto. Eu fui acidentalmente, desculpa. Já está tranquilo, Paulo. Obrigada. Bom, mas quem desejar iniciar, fica à vontade, pessoal. Eu vou começar então com um trecho do próprio índice rápido, da própria aula, né? Que está lá no finalzinho do índice rápido, que o Sr. Cash falou assim: se os buscadores de conhecimento e aqueles que se depararem com esse conhecimento de que energia é o campo magnético em movimento no futuro, serão capazes de manipular isso, interagindo com a quinta, sexta e sétima dimensões nisso. Compreendemos tanto o mundo da criação quanto a dimensão da matéria criada, mas temos que considerar a expansão do tempo, pressão, temperatura e quando se expande em todas as 3 dimensões. Temos que considerar todas as outras coisas que poderiam fazer parte disso. Não devemos ignorar nada que possa se integrar com a força do campo e as condições da posição e do tempo. Se compreendermos tudo isso, então compreenderemos o processo. E aí eu trago esse trecho mais por conta desse finalzinho, né, que ele vai e fala que temos que considerar todas as outras coisas, não devemos ignorar nada. E aí, assim, foi um ensinamento que eu acho que trouxe, ainda que a gente não consiga entender, né, porque são muitos detalhes, acho que trouxe um chamado para a gente perseverar nesse desejo de entender mais como tudo se integra nesse processo da criação. E aí, no fim, se a gente for capaz de entender o processo e aplicá-lo, a gente vai ter entendido que não precisa matar, porque a energia simplesmente vai fluir para a massa a partir da nossa própria alma e não pela morte das almas dos outros. Mas esse é um processo, né? Essas foram as reflexões que eu fiz assim bem no final, mas que eu quis falar aqui no início, porque eu senti que entender
todo esse processo, porque é algo que a gente comentou no dia que a gente estava estudando, a gente vê tudo de forma separada, né? A gente vê a fisicalidade, as emoções da fisicalidade na alma da fisicalidade, a alma do homem, o Criador. A gente tem dificuldade de sentir isso tudo junto na gente. A gente vai vendo só as janelinhas ali separadas, mas quando junta, a gente arruma uma maior confusão dentro da gente, porque a gente não entende o que a gente sente, né? E aí, assim, foi uma reflexão que eu fiz no final, que é um processo, o processo para a gente conseguir, no meu entendimento, né, compreender essa integração, passa por entender os nossos apegos e os nossos medos, porque ao mesmo tempo que a humanidade tem a soberba de querer se igualar fisicamente ao Criador, na mesma dimensão da fisicalidade, a gente não aceita a abundância que flui do Criador para a gente. E aí a gente fica preso no sofrimento de necessidades, das necessidades básicas da existência, né? Através do medo que uma parcela da humanidade entendeu e usa para controlar a gente. E aí, assim, é um processo que me parece que tem muitas camadas. E é difícil a gente se abrir para penetrar nessas camadas, para adentrar dentro delas, né? E aí no ensinamento o Sr. Cash disse assim, em essência, a minha alma é uma gota da vida do Criador. Mas por outro lado, a minha fisicalidade está conectada por interações com muitos outros. Então, o sentimento que eu tive, assim, depois de estudar esse ensinamento, é que a gente está muito embrenhado nessas interações com os muitos outros, né? E esse padrão, né, que a gente criou aqui na Terra e que a gente retroalimenta, né? Porque a gente não pode se excluir do processo, que é algo que eu percebo que muitas vezes eu faço e todos nós devemos fazer, que tem hora que a gente se revolta, né? É como se as coisas estivessem acontecendo alheias à nossa vontade, mas ele falou isso no final, né? A minha fisicalidade está conectada por interações com muitos outros, mas na essência a minha alma é a gota da vida do Criador. Então entender essa complexidade que é o nosso desafio. E esse ensinamento, sim, ainda que ele seja complexo, assim como somos nós, ou talvez porque a gente torna tudo muito difícil, a gente acaba achando difícil, às vezes, compreender o ensinamento, pelo menos eu achei. Pode ser por isso, né? Porque a gente cria tanta confusão na fisicalidade que às vezes o simples se torna difícil. Né? Então, é isso, pessoal. Vou ficar falando aqui mais, não. Acho que eu já trouxe aquilo assim que foi do meu sentimento de falar no início aqui da discussão. E aí a gente vai partindo para os trechos. Obrigada novamente. Quem quiser puxar aí o primeiro tema, fica à vontade. E aí, pessoal, boa tarde mais uma vez. É interessante que você trouxe esse trecho lá do finalzinho do índice rápido, né? E mais abaixo eu vou falar um pouquinho sobre o que eu pensei, conectei com esse trecho também. Mas eu vou deixar lá para frente, quando eu chegar mais para frente. Mas sobre essa confusão toda, né? Na verdade, criaram para a gente aceitou, né? E ficamos, nos colocamos submissos a eles e o sistema controla tudo isso, né? Agora nós já temos esse conhecimento, parte, né? Compreendemos parte dele e cabe a nós agora fazer essa mudança, né? Para as nossas vidas, se vamos continuar aceitando ou vamos mudar isso para nós e esse conhecimento está trazendo essa libertação para as nossas vidas. Né? Bom, eu queria iniciar aqui, mais abaixo um pouquinho,
A gente começa aí, Pamela, falando sempre no início, né, em primeiro lugar, nesse trecho aí que ele traz. Eu vou pegar aqui minha anotação. Foi algo que eu pensei, né, sobre o exemplo do Sr. Cash, sobre apertar a gelatina dura na boca, além da pressão de fechar os dentes sobre ela, criar uma onda. E aí foi que, o que eu pensei, né, foi que uma ação, a gente né, fazer uma ação, né, praticar uma ação, seja ela somente no pensamento ou manifestada na fisicalidade, nos levará à criação de uma onda magnética, que se moverá e resultará em alguma emoção. Sabendo que as emoções são campos magnéticos em movimento, então entendo que esse movimento nos leva a criar energia. Estou entendendo que está criando a massa de alguma coisa no campo da alma e que poderá vir a se manifestar na fisicalidade, mas não que necessariamente se manifeste sempre que essa massa exista, é criada, né, no caso. Então, estou entendendo que a massa, esse é meu entendimento, viu, pessoal? A massa é igual à energia, sendo ambas campos magnéticos que compõem um plasma. Por exemplo, H2O. A onda criada pode se tornar uma molécula de água ou CO2, dióxido de carbono. Tudo está em nosso ambiente e só basta saber criar a onda correta e atrairá os campos correspondentes e que levará à criação do que desejamos. Vamos lá. Outro exemplo que eu pensei foi sobre algumas modalidades de danças, por exemplo, a valsa. Ao dançar a valsa, eu crio uma determinada emoção. Já a dança do ventre me proporciona outro tipo de emoção. Se pensarmos na dança flamenca, nos fará sentir outra emoção. São emoções diferentes que cada uma delas nos proporciona. Talvez esses exemplos nos ajudem a entender como criar diversas ondas de emoções diferentes. Neste caso, são exemplos da fisicalidade, mas podemos criar essas emoções apenas no campo da alma e também criar as ondas, por exemplo, no campo da alma. Quando desejamos ver a nossa avó, que já morreu, precisamos criar a onda da emoção que nos conectará à nossa avó. E assim, essa onda nos levará a realizar esse intento. Se criarmos a onda correta que corresponda à emoção da alma da nossa avó. Mas eu preciso conhecer a minha avó o suficiente para criar as ondas das suas emoções para poder me encontrar com ela. Outro exemplo que eu pensei foi de criar energia e massa através das ondas, é o que fazemos todos os dias no desejo de elevação das almas dos líderes mundiais. O nosso desejo está criando uma onda e está crescendo a cada dia. E entendo que a onda dos nossos pensamentos, emoções e desejos no campo magnético estão criando a massa, que é energia, até alcançar um montante de energia suficiente para tocar as almas dos líderes mundiais e manifestar na fisicalidade essa mudança. A emoção cria a onda que leva à criação da energia igual à massa, que corresponde ao que desejamos. E como escreveu o buscador de conhecimento, né, que escreve as introduções, abre aspas, ele diz assim: essa conversão de energia em massa não tem nada a ver com velocidade da luz. Fecha aspas. Então, deixando claro aqui que esse é o entendimento que eu tive ao ler esse trecho, tentar, né, tirar algo disso. Então, esse é o meu entendimento, pessoal, sobre esse trechinho aí que o Sr. Cash, que o buscador trouxe, que o Sr. Cash trouxe na aula.
Então vamos lá, se alguém quiser comentar algo, fica à vontade. Eu vou comentar com a gelatina. Eu vou comentar da gelatina, mas antes, Ale, eu queria voltar um pouquinho, porque eu acho que pode algum entendimento sobre a fórmula pode ajudar a compreender outras partes do que o Sr. Cash falou, não da fórmula em si, né, mas do que o Sr. Cash trouxe a respeito. Uma coisa que eu pensei quando eu estava olhando para a fórmula foi assim, se eles estabeleceram na fórmula a velocidade da luz como ao quadrado como uma constante fixa, eles limitaram a criação. E aí eu fiquei pensando, deve ser por isso que existe essa dificuldade de entender a criação. Aí os dias foram passando e me veio uma lembrança assim da matemática de que o que está multiplicando de um lado pode ir para o lado oposto dividindo. Tipo assim, a mesma fórmula é igual a mc ao quadrado, ela pode se apresentar de outra forma que a mesma coisa, que seria energia dividido pela velocidade ao quadrado igual a massa. Então eu pensei, atrelaram a criação à massa, a criação da massa, a divisão da energia por uma velocidade fixa. Acabou, fixou tudo, e aí realmente fica muito difícil entender que uma coisa é igual à outra, né? Eu estou só compartilhando isso para tentar, isso que eu pensei, para tentar entender o problema da fórmula, porque é algo que me inquieta entender o que o Sr. Cash fala, mas também porque ele sempre nos convida a investigar e não só aceitar aquilo que ele fala. Então, eu tive essa necessidade de tentar entender, não sei se é exatamente isso que ele quis dizer, mas. E aí, deixa eu voltar aqui, porque isso está aqui em cima. Aqui quando ele começa a falar aqui sobre a velocidade da luz no segundo parágrafo, que ele fala a melhor maneira de avançar é explicar claramente. Aí o buscador fala assim, é muito importante que o Sr. Cash tenha dito que não poderia responder a pergunta específica sobre o processo nuclear da forma como foi formulado no seu exame final. Portanto, o Sr. Cash decidiu descrever o processo nuclear com todos os cálculos e equações integrais do início ao fim. E ele pediu ao professor Leslie para ler do fim ao início. E em algum ponto no meio, ele obteria sua resposta. A resposta sobre como formular o processo nuclear, né? Sobre como descrever o processo nuclear. Então ele fala, o Sr. Cash falou que no meio da equação seria encontrada a resposta para o processo nuclear. E aí eu me lembrei do livro 2. Se a gente lembrar lá que a estrutura dos 6 livros, o livro 1 é a criação da matéria, o 2 da luz e o 3 da energia. Aí acho que ele sempre fala que no 3 volta para o primeiro, né? E o livro 2 é o livro que fala da luz. Aí eu pensei, será então que o meio da equação seria a resposta do processo nuclear, né? Que seria a resposta do processo nuclear. Está relacionada à criação da luz, como o Sr. Cash ensina, como um processo de transição, né? A luz como um processo de transição da matéria para a energia e vice-versa. E será que esse meio da equação é a iluminação que vai criar a vida nesse processo da conversão? Então, eu fiquei com esse sentimento assim permeando esse ensinamento desse meio da equação, como uma iluminação para criar a vida. E aí, a partir disso, eu fui tentando entender os vários exemplos que ele deu, mas eu confesso que foi bem difícil. Mas era isso que eu queria comentar.
E daqui a pouco a gente, se alguém quiser comentar algo sobre isso, senão a gente avança para outras partes, porque aí ele traz uma série de exemplos e eu meio que fiz como a Alexandra também. Eu fui tentando encaixar esses exemplos em outros exemplos que saíssem da minha cabeça para ficar mais fácil de entender. Quando você falava, o que me veio aqui foi exatamente o trecho que você trouxe lá do índice rápido no início. Esse trecho que você trouxe lá do finalzinho do índice rápido. Talvez, né, o meio, na hora que você falava, eu fiquei pensando aqui, o meio talvez seja o aquecimento, a pressão que vai nos levar a criar essa luz, né? Mas não sei, enquanto você falava, o que me veio foi isso, né? Pode ser que no meio em que esses elementos vão se encontrar, né, para criar a matéria, né? Realmente, Ale, eu acho que fez sentido, viu? Mas a gente vai digerindo isso, né, ao longo da discussão. E aí, se alguém quiser compartilhar algo, pessoal, levantando a sua mão e trazendo aqui o seu entendimento sobre o ensinamento, ou trazendo também por escrito lá no Cash Brasil. O Paulo até trouxe algo, eu não sei se ele quer comentar agora, depois. Ele fez um comentário lá no grupo sobre a introdução. Bom, então, voltando para a gelatina. O que que eu entendi da gelatina? O que que eu entendi da gelatina? Foi assim uma tentativa de lembrar mesmo disso acontecendo comigo, né? Então, assim, se eu tiver com um pedaço de gelatina durinho na boca, aqueles pedacinhos mais firminhos, parado na boca, isso acontece com outros alimentos, né? Mas se a gente, sem estar mastigando, só ali, parado em cima da língua, sem tocar nenhuma outra parte da boca, é possível que a gente não sinta exatamente o sabor daquilo, porque a gente não está engolindo, a gente não está movimentando. Mas quando a gente faz uma pressão, aquele quadradinho ali da gelatina, ele vai mudar de forma e ele vai expandir para os lados. E aí a gente pode sentir o gosto, a gente vai sentir o gosto. Então, assim, a pressão feita pela língua e o céu da boca criaram uma condição de liberar o sabor, de manifestar um gosto que antes a gente não percebia. E aí eu entendi que com o plasma seria assim. Quando alguma condição é impressa nele, algo se manifesta. Mas assim, o Sr. Cash ele traz esse entendimento super elaborado, no sentido de ser muito detalhado ao longo do ensinamento, né? Isso aqui foi só algo inicial que eu quis comentar. E aí, ainda nesse parágrafo, o buscador comenta assim: ah, não, é no próximo. É no próximo. No próximo parágrafo, quando ele fala do exemplo de sentir o medo. Aí ele fala aqui, ó. Mas onde fica preso no meu processo de pensamento é que a massa, nesse caso, é um aspecto mais funcional da matéria.
em vez de um objeto no estado da matéria. Ah, tá. É porque o exemplo aqui, ele primeiro fala sobre sentir o medo e criar a emoção que gera o ato de correr. Aí o buscador, ele faz uma ponderação, que ele está preso de que a massa é um aspecto mais funcional da matéria, em vez de um objeto no estado da matéria, como normalmente a gente considera. Aí ele fala, não sei como pensar sobre isso de outra forma, a menos que o tecido cerebral realmente crie uma massa física no local onde experimenta a emoção. Se fosse esse caso, a ciência teria detectado isso em uma ressonância magnética durante as suas pesquisas. No entanto, é isso que acontece quando, por meio de nossas emoções, criamos um tumor cerebral. Uma massa se forma na área do cérebro onde foi experimentada a energia de uma emoção. Aí a gente estudando junto, um buscador trouxe um entendimento sobre essa questão, porque o buscador fala aqui, né, na introdução, ele fala, a menos que o tecido cerebral realmente crie uma massa física no local onde experimenta essa emoção. E se fosse o caso, a ciência teria detectado em ressonância magnética. Mas aí parece que isso realmente é detectado. Quando a gente tem uma emoção, foi o que eu entendi, né? Quando a gente tem uma forte emoção, ainda que não seja uma emoção ruim, pode ser uma emoção boa. Antigamente a gente via muito isso no Fantástico, às vezes algum teste, algum experimento médico e tal, que levava as pessoas a verem imagens ou estarem em meditação. E aí as cores na ressonância magnética vão mudando, porque vai ativando áreas diferentes que estão relacionadas a emoções diferentes. Então, eu estou entendendo que realmente essa emoção, ela já imprime, ela já cria algo no nosso nível cerebral que é até possível ser detectado. E aí, talvez isso em um determinado processo pode realmente manifestar algo físico, né? Como um tumor, por exemplo. Então, assim, só trazendo esse comentário, porque de fato parece que é perceptível que as emoções criam já algo dentro do nosso cérebro e talvez essa criação ao longo do tempo possa manifestar alguma coisa fisicamente. Trazer mais um entendimento, então, sobre esse parágrafo que ele falou sobre o medo. Porque no ensinamento o Sr. Cash falou assim: energias são campos magnéticos em movimento. E quando o movimento dos campos magnéticos para, temos a gravidade e então obtemos a massa, que é um estado sólido. Mas aí, eu acho que esse estado sólido não é exatamente o que a gente entende como sólido. Que eu não sei se vocês devem lembrar de quando ele falou, ele mostrou aquele reator que era uma bola prateada. Ele disse que aquilo era um reator sólido. E depois ele disse também que a gente vive aqui no planeta Terra em um estado sólido. Então, assim, talvez esse sólido seja um tipo de dimensão da massa, eu fiquei pensando, né? E aí, naquela introdução, até que eu mandei no grupo do Ensinamento 480, tem uma explicação, assim, bem do processo da criação da massa para o peso, e eu achei muito bom que clareou para mim o entendimento disso, porque a gente já tinha estudado isso de massa há muito tempo. Mas aí, voltando naquela questão, né, dos exemplos, outro exemplo que me veio
desse processo de criação, né, da massa, foi a onda, o Sr. Cash falou, né, da onda do mar, né, eu lembrei do que ele trouxe lá, acho que foi no 613. O oceano, quando ele sofre algum tipo de pressão ou recebe um pulso, a gente só vê a manifestação de alguma coisa quando tem uma resistência. Estou falando isso porque o Sr. Cash trouxe esse conceito de resistência aí também nesse ensinamento e foi algo assim que eu fiquei tentando entender. Por exemplo, a onda ela só vai aparecer quando a água, ela só vai aparecer mesmo, a gente só vai ver quando a água toca, num exemplo assim mais drástico, quando a água toca uma encosta rochosa. A encosta é fixa, como se fosse na minha cabeça, né, uma resistência. E a água que se move, mas a interação entre a água e a encosta é que cria a manifestação da onda. Com o exemplo do cérebro, eu pensei mais ou menos do mesmo jeito, como se fosse um mecanismo. O pulso do coração toca de forma plasmática a massa do cérebro, que é um GANS, que devolve criando uma emoção. E aí talvez essa emoção, como também é um plasma, através do mesmo mecanismo, ela toca alguma estrutura física e manifesta algo na fisicalidade, como a corrida quando a gente tem medo, ou como o derrame, o exemplo do derrame que ele trouxe. Eu estou assim, fui tentando entender algo que eu li, que ele falou lá no 613, que foi: a humanidade precisa entender que existem duas coisas diferentes em duas dimensões diferentes e uma leva a outra enquanto a outra leva aquela que a criou. Então, assim, eu fiquei tentando entender esse ir e voltar, né? Do processo de criar a energia que vai manifestar algo na matéria. Então, e aí tem esse tema aí dessa resistência no meio, que até quando ele falou do coração, lá no 613, que ele falou que os campos magnéticos não fluem livremente no coração, que ele fica tipo indo e voltando, porque tem uma resistência, por isso que o coração bate do jeito que bate. E aí foi algo também assim que eu tentei, né, que eu fiquei estudando e tentando entender, mas que é um elemento aí para a gente ter em mente e tentando desvendar aos poucos, que é essa questão da resistência. Estou pensando aqui, esse trecho aí que você está trazendo, quando ele fala que não sei pensar sobre isso de outra forma, a menos que o tecido cerebral tal realmente cria uma massa física no local onde experimenta a emoção. Quando eu li esse trecho, aí me veio algo diferente, meu pensamento veio diferente, assim. Por exemplo, você trouxe esse exemplo aí do derrame, né? Começamos assim, a gente primeiro, antes de acontecer o derrame em si, cria-se um ambiente, igual lá em Pequim, os reatores, para criar o ouro, não tinha que criar um ambiente. Então, assim também eu penso, é no nosso cérebro, né, e tal, nas nossas vidas. A gente cria aquele ambiente, a massa, a energia que eu criei, por exemplo, eu não tenho derrame de uma vez. Primeiro eu começo a sentir, eu sinto uma dor, aí vamos lá, o médico aí faz os exames, não detectou nada e tal, persiste na dor, e aí até que então acontece o caso do derrame. O que eu pensei um pouco diferente do buscador é isso, que ele não necessariamente, como é que ele fala aqui, ó, a menos que o tecido cerebral realmente crie uma massa física no local onde experimenta a emoção. E aí eu pensei que, no sentido de criar tanto um campo de energia, né? Não sei se ele quis falar isso, eu que não entendi, quanto no campo da fisicalidade. Então, esse sólido aí que você trouxe anterior, eu imagino que seja isso.
que é um campo totalmente compacto ali, e de energia, né? E, e aí um exemplo que me veio são os nossos pensamentos, né? Que criam, né? Nós criamos, todo nosso pensamento são formas, pensamentos que se expandem além da nossa fisicalidade e que alimentam no sentido de que a gente expande o nosso pensamento, as nossas emoções, e eles ficam aqui no ambiente, né? Igual a gente comentou várias vezes, eu entro num ambiente, me sinto mal naquele ambiente, ou eu entro num outro ambiente, me sinto bem ali. Então, a gente cria essa massa, essa energia ali, né, com as nossas emoções, e, e se torna um ambiente, vamos dizer, compacto, sólido, daquela emoção, né, daquele sentimento. Então, e aí não imagino que seja necessariamente ou que sempre vá acontecer na fisicalidade, né? Que essa massa seja uma massa física, mas como, como tudo é criado, primeiro vem da energia, né? E depois. Mas eu não estou vendo energia, ó, a massa como uma coisa física. Eu estou olhando para essa massa como algo no campo da energia. E, e aí a gente preenche esse ambiente, igual eu estava falando, e as coisas, né, as coisas que estão no ambiente, um móvel, um, um objeto, né, com aquela energia, com aquela emoção e tudo mais à volta, né? E aí que eu entendo como sendo energia igual a massa. Essa massa é a energia que a gente colocou ali naquela emoção, no que eu criei com a minha emoção. Aí elas podem tanto ser manifestadas ou não na fiscalidade, sabe? É o que eu estou pensando nessa linha, assim, quando eu fui estudar. Então, nessa introdução do KSW 480, ele explica a massa para a ciência tradicional, que é como se fosse um conjunto de átomos que tem energia. Então, tipo, a massa de uma pedra é a mesma massa que na Terra ou lá em Marte, porque é a mesma quantidade de energia aqui e lá. E aí depois, assim, eu acho muito válido ler a introdução do 480. Foi muito importante, ainda que o assunto desse 616 seja muito mais profundo. Lá nessa introdução, assim, tem esses aspectos da massa enquanto um aglomerado de energia que se manifestou na forma física de GANs, porque lá ele fala que a massa ainda está na dimensão da energia GANs, né? E que só vira matéria física quando tem o peso e está em interação com o ambiente. É mais ou menos isso que eu entendi. E aí, pensando sobre isso, é algo que eu até anotei aqui para comentar em outro momento, mas assim, vou comentar agora porque acho que encaixa. Pensando justamente nessa questão lá de Pequim, da manifestação da partícula de ouro, ela primeiro, a gente viu aquela sombrinha, né, que o Cristiano detectou, então a gente viu que teve um processo de transição ali que a gente conseguiu até ver, né, que tinha alguma coisa, né, se manifestou na energia, apareceu uma sombra e depois veio a partícula. Então, eu estou entendendo a massa dessa forma, como um aglomerado de energia que foi ficando cada vez mais denso e se manifestou em alguma coisa, mas não deixou de ser energia, né? E eu acho que essa ponderação que você trouxe sobre o ambiente, eu acho que é muito
que é muito plausível mesmo, porque ainda pensando, né, voltando para a questão ali do derrame, não é uma questão só interna, é uma interação com o ambiente, da emoção interna da pessoa, talvez com as suas emoções internas, mas como o trecho que eu trouxe lá no início, né, que o Sr. Cash falou, a fisicalidade é um emaranhado de, de interconexões externas, alguma coisa assim. Então, eu acho que está sempre nesse aspecto mesmo, da interação da emoção interna com a emoção externa, que desencadeia o processo para manifestar algo, né? Seja na dimensão, ou talvez para manifestar algo na dimensão de uma iluminação no nível, digamos assim, mais espiritual, ou a manifestação de algo no nível físico. Não sei, eu acho que é mais ou menos por aí. Mas a gente fala que acha, né? E assim, é só achômetro nesse momento, né? Às vezes os ensinamentos vão vir e a gente vai ter outros entendimentos. Então, o processo aqui é ir estudando, estudando, para a gente ir se abrindo para o conhecimento, né? Emocionalmente, inclusive. Algo que me, avançando aí mais um pouquinho, que me deixou pensativa foi quando ele trouxe aí, ó, ele se aprofundou mais neste assunto. A energia é campos magnéticos em movimento e é igual à massa. Mas depende se os campos magnéticos estão em movimento ou se estão estacionários. Se estiverem estacionários, então consideramos a inércia que ele diz que se atrela a si mesmo. E pensando nessa inércia, aí meu entendimento, né, e pensando sobre esse trecho, foi: será que os campos magnéticos em inércia seria no estado da manifestação física? Inércia no sentido de se fazendo parte de algo no estado da matéria, como a nossa alma está nessa mesma condição, né, presa à matéria, tipo assim, eu pensei foi, o átomo que faz parte lá do meu dedão do pé. Ele está no estado de inércia por ele estar preso à matéria. Que eu fiquei pensando. Como a nossa alma também está aqui, a gente não consegue sair fora, né, do corpo físico e voltar à energia e voltar à matéria, então é uma inércia que foi imposta, mas ainda assim a minha alma está em movimento. Esse átomo que está lá no meu dedão do pé também está em movimento. Então, será que poderíamos, né? Eu poderia pensar assim, nesse caso dessa inércia, pensando nessa inércia, tá? Não sei, mas é o que me veio a pensar. Já que energia são campos magnéticos em movimento, se estão sempre em movimento, então não param, e sim estacionam na fisicalidade, vamos dizer assim, mas ainda assim continuam em movimento. Então é uma inércia temporária. Pensar assim, uma inércia temporária, que na verdade não é inércia, porque que é o que eu coloquei aqui, né? Eu fiquei assim, mas são campos magnéticos e campos magnéticos estão sempre em movimento, então que inércia é essa? Né? O que seria essa inércia? Então eu trouxe para a fisicalidade no sentido de pensar que um ato está ali, mas ele continua tendo vida e continua se movimentando e tal, né? Como campos, a nossa alma também, mas está numa inércia.
pensei em inércia, assim, meio que preso, né? Tá preso. Aí que me veio, né? Sabe quando você impõe as mãos em forma de círculo, né? Quem trouxe isso uma vez foi a Marie, né? Quando ela vinha nos sábados trazer pra gente, que ela falou das mãos, que a gente coloca uma mão próxima da outra, sem encostar. A gente sente uma energia ali entre a mão, né? Uma mão e a outra. E vai aumentando o calor nessas mãos. A gente vai sentindo a energia. E até sentimos as mãos abrindo, né? Quando a gente vai abrindo a mão, como se fosse uma pressão, né? Você consegue sentir a pressão daquela energia que está ali entre uma mão e a outra, né? Que vai criando e pode aumentar ou pode diminuir a massa dessa energia, né? Sendo então a energia igual a massa, né? É igual como é a nossa aura. A nossa aura, ela pode ter uma massa com amplitude de 10 metros, mas ela pode também ter 10.000 metros de alcance, dependendo da nossa, de cada alma, né? Então, a energia criada na aura, ela, eu acredito, né, esteja diretamente, corresponde diretamente à massa, ou o tamanho do campo, né? O que ela preenche, como essa imposição das mãos assim uma com a outra, poderia também ser entendido, né, como a massa, energia e massa ali daquele, dessa emoção, né, de impor as mãos uma contra a outra. Mas eu não sei se é isso, estou trazendo o que eu fiquei pensando. Se alguém quiser contribuir. Ei, Paulo, eu já vou abrir seu microfone. Deixa eu só pegar esse gancho do que a Alexandra trouxe sobre inércia, para eu ler o conceito da inércia que está lá nessa introdução do 480 que eu coloquei aí, que eu acho que vai facilitar nosso entendimento sobre esse tema. O buscador fala assim: então eles chegaram a essa definição muito estranha de inércia. Eles são os cientistas da matéria. Eles dizem que todos os corpos estão naturalmente em repouso e não se movem, o que, por sinal, é uma suposição feita por ignorância e que a inércia é a força para colocar esses corpos em movimento. Mas onde está a conexão com a Terra? Se você perguntar a um cientista sobre isso, ele começará a falar sobre fórmulas matemáticas complicadas, o que, de certa forma, é como quando somente os padres católicos podiam falar latim. Vamos sair dessa confusão e tentar libertar nossas almas. Em uma versão simplificada, o Sr. Cash disse que os campos magnéticos e gravitacionais interagem para criar a massa. Ao criar essa massa, eles interagem com o que os criou. E na dimensão da força do campo do planeta, você tem a inércia. Então, você tem o peso. Então, o puxar e o empurrar da gravidade cria a massa, e a massa é independente, porque quando você tem dois plasmas, a massa deles está sempre interagindo da mesma maneira. Portanto, duas condições semelhantes, portanto, é constante. Não importa se você está na Lua ou na Terra. Mas quando você traz a inércia, você joga com os mesmos campos em uma dimensão diferente. Então, você obtém uma interação com os campos no meio ambiente e você obtém o peso. É por isso que você pesa diferente na Terra, na Lua ou em Marte. Então, o entendimento que eu tenho disso aqui sobre a inércia é que a inércia é a força que, interagindo com a interação dos campos com o ambiente, manifesta a fisicalidade. Então, só para trazer esse conceito, porque ele está conectado ao conceito da massa e da manifestação da fisicalidade no planeta, que é o peso, que ele chamou de peso lá no 480. Eu acho que, como eu disse, eu convido todos a lerem pelo menos essa parte, não é a introdução toda, não, são alguns parágrafos só que acho que vão ajudar bem essa parte aí
do 616. Paulo, seu microfone está aberto. Obrigado. Bem, eu só gostaria de contar uma experiência de mais de 6 anos atrás, que do meu pai que teve um AVC. Eu, investigando, fui lembrando, né, que uma semana antes ele disse que não estava suportando mais a situação, porque a minha mãe com Alzheimer já faz mais de 15 anos, quase 20 anos, uns mais de 15 anos. Aí, então eu vi quanto que essa emoção estava abalada, né? Tentei resolver umas coisas, mas não aliviou. Aí, mas ele, saudável, e foi até, ficou até 10 horas num baile dos idosos, e aí, enfim, na madrugada dessa mesma noite, ele teve o AVC. E eu só vi depois de algumas horas, eu passei por ele assim, minha mãe deitada do lado dele, não percebeu nada, ele deitado na cama, eu passei, fui no banheiro para ver se estava tudo normal, voltei, fechei a porta, deixei ele, disse, não vou incomodar. Só depois de uma hora, horas é que eu fui, não, mas está estranho. Que eu olhei assim pela janela, aí eu vi líquidos assim, eu disse, nossa, tem alguma coisa errada ali. Fui ver, ele estava, ele estava nessa emergência, né? E aí eu fui para o hospital, e eu, nossa, sentindo assim, um pouco de culpa, por que eu não vi isso antes, né? Por que eu passei, nem reparei que eu estava com a respiração ofegante, mas pensei que era por causa da posição que eu estava deitado. E era, e aí o meu primo médico, logo tal, que fez o laudo e tudo, contei para ele, poxa vida, tal. Aí ele falou, não, Paulo, o caso do seu pai foi como se fosse um tsunami, não tinha como fazer nada, não tem como fazer nada, porque até a parede, sei lá, o osso que divide o hemisfério esquerdo e direito, até cedeu, entortou ali, tamanha a força que foi, né? Então, assim, ele era uma pessoa de personalidade muito forte, então, com certeza, a emoção muito forte. Investigando, depois eu vi que realmente, quando eu fui no banheiro, minha mãe tinha feito alguma coisa errada lá, entendeu? Ele deve ter voltado, assim, muito irado com isso, né? A emoção muito forte negativa, né? Que gerou esse pulso, certamente, esse descontrole do AVC, que, como o médico disse, como se fosse um tsunami. Eu só lembrei disso, desculpe, notícia triste. Imagina, Paulo. A gente vai compartilhando e vai materializando, né? A gente é muito físico ainda, né? Então, assim, a gente ouve os exemplos e vai visualizando, né? O movimento dos campos, como as coisas acontecem e tal. Ainda que talvez tenha sido dolorido para você relembrar, acho que a gente agradece compartilhar. Obrigada. Bom, pessoal, se alguém quiser trazer outro tópico ou acrescentar algo que a gente, né, já trouxe aqui, trazer seu entendimento, trazer algum trecho que tenha te tocado, né? O ensinamento tem muitos detalhes, o buscador até comenta isso, né? Que são muitos detalhes intrincados, acho que ele usa essa expressão, e realmente são, mas aos poucos eu acho que a gente for pegando pedacinho por pedacinho, uma hora a gente se ilumina, né? Para o entendimento. Uma hora a gente chega ali no meio da equação e entende algo e manifesta o entendimento. Então, quem desejar compartilhar algo, pessoal, fica à vontade, é só trazer, levantar a mão ou colocar por escrito lá no grupo.
tem algo que foi falado no ensinamento também, que o buscador até comentou isso aqui, que ele falou assim, há a condição da massa-matéria e a condição da massa de energia, da massa-energia. A massa-energia depende de como o Criador foi criado. É difícil entender e não está claro o que isso significa. E a massa-matéria é a constante de massa apenas para o nosso universo. E a massa-energia em nosso universo não é condicionada pela massa-energia do Únicos. Aí ele fala, né? Precisaremos saber isso quando quisermos viajar pelo Únicos. Se você notou, em nenhum lugar ele menciona a velocidade da luz para viajar no espaço. Mas o que eu queria chamar a atenção é que ele colocou aqui, né? É difícil entender. E realmente foi difícil entender. Na verdade, assim, essa questão aí da massa-matéria e da massa-energia tá nebulosa, assim, para mim também. Mas o que eu pensei foi aquilo que eu comentei de lá em Pequim. Voltando no processo, né, que ele comentou aqui no ensinamento. Os campos interagem, estabiliza e cria gravidade. E aí começa a criar o plasma. Então eu acho que quando criou o plasma ali, já deve ser a massa-energia. E quando manifestou alguma coisa, por exemplo, já no estado de GANs, ou no estado da matéria, aí já vira massa-matéria. É o que eu achei, né? Sim, lembrando lá do que a gente viu em Pequim. Mas, não sei, foi algo que ele trouxe que ainda tá, não sei, não tá fácil de entender. Eu lembrei também dos geradores, né? Gerador de gás e do gerador de hidrogênio, que produziam gás em estado de gás que queimava e virava combustível. Então estava num estado gasoso que a gente não enxergava fisicamente, mas ele já existia nessa dimensão aqui nossa física. Então talvez ali já seja uma massa. Isso lembrando porque porque eu estou conectando com o que foi falado nesse 480, que o Sr. Cash falou que a massa é o estado de Gans. Então, assim, eu estou sempre fazendo essa conexão e é desse jeito que eu estou entendendo essa massa de 616. Pode ser que seja outra coisa, mas teve esse lance das unidades geradoras de gás, que eu também me lembrei, que talvez tenha alguma conexão com isso, mas eu também não sei. É isso, pessoal. Esse ensinamento, pelo menos para mim, ele ficou mais nos não seis. Estou tentando entender alguma coisa. Mas tem outros aspectos aí mais profundos que a gente vai entrando aí mais para frente. Se alguém quiser trazer algo mais, fica à vontade.
Evanício, seu microfone está aberto. Boa tarde a todos. Eu quero comentar aqui a frase do KS Dado 616, é a frase que diz eu te amo. Ele coloca, né, que a frase é muito comprometedora e exige que a pessoa tenha uma força de campo superior e que ainda esteja disposta a perder tudo para a pessoa a quem diz eu te amo. E então eu fiquei refletindo sobre isso e pensando, então isso seria a fórmula, né, do amor incondicional, que é gratuito, desinteressado, que doa sem limites, sem esperar nada em troca. E no finalzinho ele coloca, dá uma dica, né, para a gente praticar esse tipo de amor, que é colocar em prática a questão do desapego. Evanice, obrigado. Eu já estava aqui rolando a introdução e vendo, agora a gente vai entrar no amor. E aí você trouxe. Parece que ela está falando, mas a gente não está te ouvindo, não, Evani. Seu áudio parece estar aberto, mas não está saindo som aqui, não. Eu acho que ela finalizou e não fechou. Assim, Alexandra, é porque eu tinha finalizado já. Obrigada. É, antes de chegar lá no amor, né, que eu também quero comentar, eu volto lá, Ivanice, para a gente compartilhar junto. Eu estava aqui numa outra parte e quando ele fala, quando o barco passa, né, que ele empurra a massa. Aí ele fala, o que é essa massa? Eu me pergunto o que é essa massa que está sendo criada. Aí ele fala que a massa está sendo criada. E aí eu já entendo que a massa, ela já nesse sentido aí, né, que é o que a gente já comentou antes, no caso seria o desejo do barco de transitar sobre a água, e aí ele cria essa massa que vem, no caso, no desejo do barco de se movimentar, né? E essa massa, que no caso é uma emoção, a energia é uma emoção, ela leva a água a abrir, como se diz, a abrir o espaço para o barco passar, né? Então, e o barco vai correndo ali sobre a água. Então, é uma emoção, né? No caso da criação da onda, a partir da passagem do barco, né? Eu entendo que a massa que se criou, na verdade, é a emoção sentida nas águas que criou o movimento, né? Então, assim, a emoção leva à criação e manifestação do desejo criado anteriormente na energia, né? Então, quer dizer, o barco vem aí. Então, ele cria aquela emoção de que ele quer passar. Aí, a água sente essa emoção e cria a onda, né? Assim como fomos criados na energia e depois manifestados na fisicalidade, né? Ó, a Alexandra vem aí, criamos lá. E agora se manifestou, né? Foi o movimento das emoções que se tornou, né, cada um de nós. Que assim também, ao passar o barco, que deseja passar, ou se mover, né? Se movimentar sobre as águas. E pensando assim, sobre esse trecho.
Tem alguns trechos aqui mais na segunda da metade da introdução que acho que são bem interessantes para a gente refletir sobre várias coisas. Esse início aqui do parágrafo fala assim: a iluminação é quando compreendemos como a energia se torna massa, ou criação, ou como o amor se manifesta na fisicalidade. Existem muitas palavras para o mesmo processo. Cabe a nós sentirmos isso e então nos tornaremos co-criadores. E se educarmos nossos filhos desde o início sobre o verdadeiro significado de energia e massa, então eles não terão problemas em compreender o plasma. Então a transmutação será um pequeno passo adiante e fácil de compreender. E será uma confirmação de que a energia é massa. Então ele trouxe aqui para a gente, né, que a iluminação é quando compreendemos quando a energia se torna massa. Ou seja, né, quando se torna a criação, ou como o amor se manifesta na fisicalidade. E aí, tem outro trecho que ele fala assim: quando o amor, conectando lá com o que eu li antes, né, pensando que o amor é a manifestação da criação, então, quando o amor cai nas mãos dos campos errados, o que eu entendi é que é quando a criação, né, quando o poder criador cai nas mãos dos campos errados, ele se transforma nos furacões e em toda a destruição que vemos na humanidade. Como ocidentais, a próxima pergunta que costumamos fazer é: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Na Índia, eles simplesmente chamam isso de lila divina, ou jogo, e deixam por isso mesmo. Do ponto de vista da ciência do plasma, entendemos isso como a forma como os campos magnéticos interagem, e o Criador, de certa forma, observa sua criação e não se envolve nela. Ele envia suas criações como se orquestre os mensageiros para consertar a criação, já que ele próprio não interage com ela. Dessa forma, o equilíbrio é restaurado e a vida se torna mais rica com a experiência. Portanto, é realmente um jogo e ninguém pode perder permanentemente. E aí eu fiquei pensando nessa questão, né, acho que é uma inquietação, né? Até a própria pergunta incomoda, já que o que ele permite a humana? E a inquietante é saber que Deus não se envolve diretamente nos cultos da criação. Teve momentos anteriores, o Senhor quer que a nossa alma são como os para o Criador sentir sua criação. Então, no entanto, ele não deixa de ser onisciente, já que somos todos parte da mesma massa, como é falado naquele trecho do ensinamento. Mas parece que isso tem relação com o fato de que os campos se reúnem sem a interferência direta dele. Ele simplesmente dá e as interações vão acontecendo. Disso eu entendo que o homem não compreendeu o processo e ele quer se tornar Deus, como foi dito no ensinamento, ele quer se tornar Deus através da fisicalidade. Ele quer que a sua fisicalidade assuma essa posição de Deus. O que a gente sabe que não é possível. E aí, eu acho que é esse processo que acaba por esvair a energia física, né?
Porque a morte é isso, né? A morte física é isso. Cada vez mais, a gente vai ficando cada vez mais fraquinho fisicamente, né? Até causar a morte que libera a alma do homem. Aí, a impressão que eu tenho é que, na sua falta de humildade, o homem acabou escolhendo o caminho mais dolorido, que é o de sofrer fisicamente para a alma nascer para o estado de energia. Porque no fim, sempre vai existir um jeito para o mecanismo da criação continuar indo e vindo. No entanto, o que o Sr. Cash está mostrando para a gente, pelo que eu entendo, é que não precisa ser assim. A gente pode entender o amor e usar a via do amor. E não escolher a via da dor, do sofrimento físico, né, que a gente inflige aos outros seres vivos e a nós mesmos, né, nesse processo. Aí eu fico pensando, né? Desculpa. Será que nós escolhemos a dor ou somos ignorantes das verdades da criação? Porque nós não conhecemos, né? A gente está começando a conhecer agora sobre o conhecimento da criação, né? E ignorantes nesse assunto, a gente cai do outro lado, que é a dor, né? E estamos submissos debaixo de um sistema que nos impõe medo e tal, e essas coisas todas. Mas todos temos e carregamos a centelha divina. Então, todo mundo quer amor e todo mundo quer ser amado. É por falta de conhecimento mesmo que a gente cai do outro lado. O lado é a criação, o Criador e a verdade. E o outro é o resto, tudo que envolve a vida. Como a gente não conhece o lado verdadeiro, que a gente está conhecendo agora, a gente está ali só vivendo a falsa vida, que é a vida física, e que parece, às vezes, ilusória, uma miragem e tal. E aí, quando a gente acorda e abre os olhos e vê que tem algo muito maravilhoso, a gente passa a olhar diferente. Não quer dizer que a gente consiga viver essa novidade assim tão na sua íntegra, com o ethos e tal. Mas a gente já consegue vamos dizer assim, dar, liberar, não sei qual palavra usar, assim, um pouco do que a gente já está aprendendo, assim, nas nossas interações, relações e tudo mais. Na alimentação, a forma como a gente respira, né, que interfere nas nossas emoções. É isso. Acho que é mais ou menos por aí. Será que a gente escolhe a dor? Eu acho que a gente talvez pode ter sido ignorante na dimensão da fisicalidade, mas na dimensão da alma, o conhecimento está impregnado na nossa alma de todo o universo. Então, na dimensão da alma, a gente sempre teve conhecimento, a gente que bloqueou fisicamente a alma.
E aí tem um trecho, quando ele fala dos isótopos, que ele fala assim, na verdade é uma fala lá do índice rápido, que ele fala, quando vocês compreenderem isso, vocês serão capazes de se manter em pé com as suas próprias pernas. Isso é o conhecimento do que ele trouxe no ensinamento. E serão capazes de saltar e fazer todo o resto, porque vocês terão compreendido a beleza de ter duas pernas e compreenderão como usá-las em benefício da fisicalidade. Se vocês decidirem bater com a fisicalidade de vocês contra uma parede, isso mostra que vocês não compreenderam a essência da criação. O entendimento que eu tive dessas duas pernas é que ele está falando das duas dimensões. Vocês terão compreendido a beleza de estar e de ter o conhecimento dessas duas dimensões. E aí, assim, o meu entendimento é que a gente escolheu a dor, Ale. Eu acho que a gente escolheu se torturar, porque a morte física foi o entendimento que eu tirei do ensinamento, né? Porque a morte física, ela parece ser isso que ele disse, uma decisão nossa de bater a fisicalidade contra a parede. O que eu entendi que seja esse bater a fisicalidade contra a parede é matar o corpo físico e liberar a alma. E às vezes parece que falta muito, assim, para a gente aprender. E é uma percepção que eu tenho, assim, que parece que o caminho é quase sem fim. E talvez seja infinito mesmo, né? Mas eu acho que isso ainda é uma forma de pensar que mantém um sofrimento, para a gente não se libertar do sofrimento, né? Essa sensação de que, nossa, falta muita coisa, nossa, eu tenho muita dificuldade, é muito difícil. Eu já comentei outras vezes aqui que eu vejo em mim um apego ao sofrimento, às situações que causam sofrimento. E nesse ensinamento eu entendi que isso está em uma dimensão muito maior que a gente poderia imaginar. Todo mundo quer prosperidade e abundância, a gente acha bonito quando ouve falar isso, até quando a gente ouve o Sr. Cash falando sobre isso. Mas a gente se apega à dor, porque a gente faz os outros seres sofrerem. E aí eu acho até que a gente tem medo até de encontrar a iluminação. Eu fiquei pensando isso, que a gente tem medo até de achar a iluminação, porque a gente tem um pensamento, entre aspas, religioso, e isso eu não estou falando de religião em si, mas é a forma como a estrutura do planeta foi organizada, de que a gente só cresce pela dor, e isso está tão arraigado dentro da gente que a gente foge do caminho que é mais fácil, que é o caminho da elevação, que é pela alma. E a gente fica cultivando uma vida de privação, de sofrimento físico. E isso eu só entendo que pode ser escolha nossa, pelo os entendimentos e ensinamentos do Sr. Cash. Porque é uma coisa paradoxal. A gente vive uma vida sofrida, cultivando muitos sofrimentos emocionais, se eu estou falando de sofrimentos emocionais, mas ao mesmo tempo a gente foge da resolução desse problema, que é justamente olhar para o sofrimento e lidar com ele para se libertar. Eu acho que é algo realmente muito complexo, porque a gente tem todas essas interações emocionais que confundem a gente, que foi algo que eu trouxe lá no início, que o Sr. Cash comentou nesse ensinamento. E cada um tem que encontrar a sua conexão interior com esse amor do próprio Criador em si mesmo, né? Nessa dimensão do amor emocional que é incondicional, que a Evanice trouxe para a gente. Só que nem isso a gente entende, esse dar desapegadamente, né? Esse amar incondicionalmente em todas as dimensões. Mas uma coisa que a gente já sabe que foi abordado até na introdução passada
Se tem dúvida, não é a alma, né? E acho que isso pode ser uma bússola para a gente, ao menos para a gente identificar que quando a gente está inquieto com alguma coisa, é possível que não seja o amor do Criador se comunicando com a gente. É possível que seja só as inquietações dessas confusões das emoções físicas. Porque quando é essa comunicação do amor incondicional da alma, a gente sente uma... Meu tempo acabou. O sentimento, acho que foi que o buscador usou na introdução passada, é um sentimento de paz, ainda que a situação seja complexa. Então, assim, foi o meu fechamento de entendimento sobre dor e sofrimento, que é um paradoxo que a gente vive, mas que eu acho que é uma escolha. E eu acho até que a gente escolhe ficar preso nisso por N motivos que a gente não quer, que a gente tem dificuldade e escolhe não ver. Entendi. Eu, assim, meu ponto de vista, né, é como é na linha mesmo da ignorância, né? Como não conhecemos, tá? Nós trazemos sim conhecimento, né, já de toda a criação, mas a gente não acessa. E, por exemplo, vamos pensar quando a gente vai dormir, né? Quando a gente vai dormir, a gente se desprende do corpo, ainda assim ligado ao corpo físico e tal, e faz outras coisas no momento do sono. Se fosse, né, que é aí no caso a vida da alma, se fosse que eu tivesse acessado, aí eu vou dormir, eu acesso tudo. Não, eu não acesso. Tanto é que eu volto para o corpo físico que fica ali. Como o Sr. Kesha falou, esse conhecimento, ele está sendo entregue para todo o universo, né? E, enfim, então, não é só o ser da matéria que está aprendendo. Outros seres que também, em dimensões da alma, ainda também têm que passar por esse processo de acessar esse conhecimento, de compreensão desse conhecimento. Então, é nesse sentido que eu falo de escolher ou não escolher, né? Hoje, vamos pensar nós, né, buscadores de conhecimento, que já estamos aqui, que já temos uma parcela desse conhecimento, que já aprendemos algo, né? Porque o conhecimento, o Sr. Keshe mesmo já falou, né? Ele nem é entregue na totalidade, porque muitos vão usar de forma errada. E aí vai complicar ainda mais a situação do planeta. Então, ele vai entregando aos poucos para iluminando a gente. Então, nós que já somos buscadores de conhecimento, que já temos um breve, vamos falar assim, uma luz, né, do que a gente já está aprendendo e conhecendo sobre as leis universais, né, nós sim podemos, no meu ponto de vista, podemos nos considerar como escolhendo a dor, né, e viver e achar que está, né, escolhendo situações que nos causam dor. O que também pode acontecer de, às vezes, a gente está vivendo situações que aparentemente poderiam ser dolorosas, mas que aquela pessoa passa por elas de uma forma compreensível, vamos dizer. Não vou dizer que não doeu, mas ela passa melhor, né? Já tem uma força da alma que consegue passar, transpor as questões da matéria, os problemas da matéria, de forma mais firme, sem sentir, sem pegar, sem apego, né? E aí o apego é que causa essa dor na gente, eu acredito. Então é isso. Nós, como buscadores que já temos uma parcela desse conhecimento, podemos escolher a dor. Se eu estou escolhendo, se eu já sei o que é bom, o que pode me levar, né, a sentir a paz, a tranquilidade na minha alma, e eu escolho uma outra parte, então aí já é uma escolha pela dor. Mas a grande maioria da humanidade e de outros planetas e tal, universo, ainda não tem, não acessa, como nós também não conseguimos acessar na totalidade o conhecimento da criação. E aí eu considero como
ignorantes mesmo, nós somos ignorantes, né? E aí não vejo como escolha, apesar de parecer escolha, né? Mas é por ignorância, por não acessar, não ter conhecimento do que liberta. Por isso que a gente faz essa intenção pela alma dos líderes, né? Que são pessoas que não sabem, sabem, né? Sabem o que vocês estão fazendo. Mas assim, não têm o conhecimento. Eles estão ser tocados, como toda a humanidade, do planeta, para que haja essa mudança, né? Para que a gente não carregue mais isso nas nossas almas, né? Como a maldade, enfim. É nesse sentido que a gente escolhe. Nós somos almas infantis, né? Um planeta ainda em estágio inicial de iniciação do conhecimento, porque quantas galáxias, quantos universos, quantas, né? Então são muitas. A gente não tem essa amplitude de conhecimento. E, como o Sr. Cash fala, a gente não conhece nem a nós, nem o próprio corpo. Enfim, aí ele vem trazendo sobre o amor, né? A gente saber amar outras pessoas que não sejam do nosso círculo pessoal e, enfim, familiar, despropositalmente, né? Eu vou amar aquela pessoa, no caso, eu vou dar de mim, dar, né, da minha alma, enfim, que é o amor, né? Incondicional. É isso, eu estou pensando assim, nessa linha, né? De escolher a dor e não escolher a dor, por ignorância mesmo. Ignorância. Pensa numa criança que faz algo que pode ser perigoso para a vida dela. Ela não tem conhecimento, ela não tem noção de que aquilo pode ser um perigo. Então, não é uma escolha. Ela está fazendo aquilo, mas ela vai sofrer com aquilo, mas nem tem noção do que aquilo é. Sabe? Não sei se eu me fiz entender, mas é nesse sentido, sabe? De não estarmos escolhendo, né? E como, imagina, uma pessoa que morre aqui, que não tem esse conhecimento, nunca viu, tá? Aí vai para o nível da alma. Aí chega lá, ele tem acesso a tudo? Não, ele ainda vai, como disse o Sr. Cash, a gente se manifesta em outros corpos e tal. O planeta, ele funciona, né? Como um planeta escola, vamos dizer assim, né? E aí a gente vai aprendendo, vai melhorando, ou às vezes complicando ainda mais as nossas vidas, mas eu penso nessa linha, sabe? Mas é isso, não sei se está certo, se está errado, mas é a ignorância, né? Acabou meu tempo, e o conhecimento nos liberta, né? Então, o senhor quer estar trazendo para a gente. Alguém gostaria, pessoal, de trazer mais um pouco do seu entendimento, do que te tocou nesse ensinamento? De algo que queira, né, compartilhar sobre o que a gente já discutiu aqui ou outros temas? Lembrando que já sou de 30, se alguém quiser ter algo de outros ensinamentos sobre tecnologia das aulas, já é um momento para fazer. Então, eu estou tentando achar aqui o parágrafo que fala do amor. Vê se é esse que está aí na tela. Então, ele discutiu o significado do amor. Discutiu, deixa eu tentar achar aqui, estou procurando aqui. É isso.
Quando eu ouvi na verdade, eu só ouvi essa parte quando o Rafael leu, né? E eu falei, gente, eu não tinha visto isso não, né? Eu cheguei a estudar, mas estudei até então a parte do índice rápido. Depois que eu fui ver, eu falei, parece que me tocou, assim, na hora que eu estava ouvindo. E aí, eu falei, pronto, então eu te amo é mais complicado do que a gente imagina, né? Aí eu pensei assim, ai meu Deus do céu. A gente fala eu te amo, até que eu não tenho desse hábito, também não. Nem entre familiares e tal. Mas, é claro, né, quando você tem um namorado, você tem uma pessoa, né, que você gosta, que você ama, e você fala eu te amo, nesse sentido, né, de casais e tudo. Que a gente tem, né, com amigos, com amigas, né, essa relação, e às vezes fala. E aí o Sorcast vai e traz, né, ele raramente ele fala para uma pessoa, né, eu te amo. E isso ficou na minha mente, porque ela é a questão, né, do amor. O nosso amor é físico, né? Nosso amor, ele não é aquele amor incondicional, ainda. Então, a gente não... É uma outra compreensão, né? Uma outra compreensão dessa questão do amor, né, que a Ivanice trouxe aí. E aí eu fiquei paralisada, como eu estou agora tentando trazer algo para vocês. Eu nem escrevi nada sobre esse trecho, porque ele me paralisou. E eu falei, tá. E aí, a pessoa que me veio, assim, né, que são seres que eu considero, né, que eu falo eu te amo, que no caso foi Jesus Cristo, e eu já falei várias vezes para o Sr. Cash, nas minhas escritas, para nos ensinamentos brasileiros e tudo, e eu não volto atrás, porque são duas almas que, tanto Jesus quanto o Sr. Cash, né, Jesus Cristo, que eu falo e continuo dizendo, né, são, porque eu tenho essa emoção por essas almas, mas que aqui na realidade da vida, nas relações, isso muda, nos leva a refletir sobre isso, sobre esse sentimento, sobre o que realmente a gente quer ao dizer isso, né? Porque nas relações entre casais, você quer que ele te dê de volta o eu te amo, né? Que é uma entrega. Assim também na família, né? Com o pai, a mãe, os irmãos, familiares. A gente quer algo em troca. Então, eu falo eu te amo, mas eu quero algo em troca. Eu quero que ele também me ame do mesmo jeito que eu estou amando. E aí já não é amor incondicional, né? A gente já compreendeu isso. Mas quando eu digo eu te amo e o outro pode tomar tudo, aí você pensa, vai tomar o quê, né? E é isso que nos leva a pensar que é o amor de verdade. Nós estamos, né? Eu estou, né? Disposta a dar mesmo. Em que sentido? Como? Dar o quê? Dar do que de mim faz parte. Então, é algo que nos leva a uma reflexão muito mais profunda do amor. E como o Sr. Cash sempre, esse ano para mim foi um ano que mexeu profundamente comigo.
os ensinamentos, né, em vários sentidos, e agora que com nessa questão, né, de pensar sobre o eu te amo, como ele está trazendo aqui, né? Não é simplesmente, "Ah, eu te amo, né? Ô fulano, eu te amo. Não, não é isso. E aí é que entra também, né, a questão da ignorância, né? A forma como a gente entende, como foi trazida para a vida da gente, né, desde criança, esse eu te amo e as relações, né? E, e o conhecimento sobre a vida, da existência e tal. Mas é só para refletir. E acho que é super válido. E a gente vai amadurecendo e construindo em cima desse aprendizado. E se criando, né? Construindo minha identidade, né? Que a gente acha que já estava construída, na verdade, muitas coisas vão ficando. E a gente vai renovando, né? Renovando por dentro e trazendo algo novo, né? Um mundo novo, uma vida nova. Alguém gostaria de trazer algo mais, pessoal? Bom, eu não tenho não, Camila. Eu vou aproveitando e já vou me despedindo aqui. E agradeço a participação, a presença de alma dos pescadores que estão aqui com a gente todo sábado, né? E mesmo que não tragam, né, entendimento, mas as almas estão sempre presentes e contribuindo para que a gente também consiga externar, né, o nosso entendimento. Então, obrigado, pessoal, pela presença, que possamos nos ver daqui a pouquinho na intenção diária, que é muito importante para a mudança desse planeta e que a gente possa contribuir nesse trabalho, né? E depois na discussão, juntamente com a comunidade chinesa. Então, esperamos vê-los daqui a pouquinho novamente. Obrigada, pessoal. Até breve. Obrigada a todos. E é isso, a gente convida a comunidade brasileira a participar da discussão mais tarde com os chineses. E a gente vai ter oportunidade de repente, desenvolver outros aspectos desse ensinamento. E conhecer a contribuição dos chineses também para o nosso entendimento. Aí a gente vai colocar novamente aquele trecho sobre a massa, Camilo, porque a posso falar? gente... Eu te Claro. interrompi. Oi, pessoal, boa noite. Desculpa interromper, que já que tá com bastante gente aqui, né? E é só para avisar com relação ao workshop, né, que eu tinha falado no ensinamento de ontem. Existe a grande possibilidade do workshop não acontecer mais, né? Estava conversando com a equipe aqui da Fundação Cast, da Flexor Cast, eu estava conversando sobre isso. E então é só para poder avisar para vocês, né, quem estava planejando transferir o dinheiro para a conta da empresa no Brasil aqui para participar do workshop, aguarda um pouco, tá? Que a gente está resolvendo algumas coisas, mas era só para avisar, né? Porque pode ser que algum de vocês queira fazer a transferência para poder pagar, para poder participar do workshop, só que sem o workshop acontecer, a gente pode ter problema, né, com relação à empresa e tudo mais. Então, só para avisar, tá? Quem estava planejando fazer a transferência do dinheiro, não faço por agora, né? A gente, qualquer novidade, a gente vai atualizando vocês, tá bom? É isso aí, obrigado, pessoal. Obrigada, Rafael.
The transmutation of the soul of the man is the essence of the creation of the Creator. Maybe for the first time, I can explain something to you that brings a shock to you and maybe enlightens you. If you listen to the intro, it said, I am the beginning, I am the end. It said that we manifest ourselves from interaction of the fields in one given time, position, and space. But stand still and think for 1 second. Does not matter what you do in the dimension of physicality, how you look, how criminal you are, how good you are. That's your physical manifestation. Looking at the dimension of the soul of the man, you should have realized by now that in essence, as you transmute from one position to another to manifest yourself in the dimension, wouldn't that this transmutation will be the essence of the creation of the Creator, which you call your soul? Transmuted from Him, and from Him in the interaction of the fields of the universe at given time and position, becomes your soul and manifests itself as the soul of the man. Is there any difference? Or is it just limitation of your own understanding that you are the manifestation and dimension of the soul of the Creator itself? And if you have not limited your understanding just to be according to your own comprehension of the totality, as you now getting ready to transmute from this soul to another position to manifest yourself in another shape or form, in another position and dimension, hasn't it the soul of the Creator done so with your soul? Now you understand. I am the beginning and I am the end, because I am at the end when the soul of the Creator manifests in the soul of me, and in the transmutation of me, I lead as a part of the soul of the Creator to another position to manifest itself in another dimension. Now you understand. If you were looking for transmutation from this position, this dimension of physicality, to another position on the end of the physical life of the man, you call that, and now that you learn to transmute at the point of the will, hasn't the Creator had the will to manifest itself in another position, which has become the soul of the man, you? How can you let him down in your dimension of physicality? As in essence is pure, as in essence is the mature and in totality. And now he can understand, if he's so beautiful, if he's so just and correct, how much that soul suffers with the conduct of the physicality of the man, and he sees it's not him. And then you understand what the loving is, even having the power within it to change the dimension of the man in the physical dimension, and even the soul of physicality of the man endures all the pain and the suffering. For that child of physicality, for that soul of physicality of the man to mature. Then you understand there is no end, and there is no beginning, because the beginning is the end and the end is the beginning. The soul of the Creator manifests itself as the soul of the man, you. And then you, in the interaction of the physicality of it, create the manifestation of your own physical dimension. In a way, as I explained to the children about the soul of the man and the Creator, it's very much like a big dough. You make a big dough and you take bits of it and you shape it and you put it on the tray.
to see what will spring up when it puts in the oven. Not all the cakes will look the same when they put through the same oven. One crinkles to the right and one burns on the edge, and one gets bigger and one is more fluffy, and this is what you are. You are that bits of dough which is taken from the bigger dough and then put in the condition of the what we call the earth, the existence, the time, the presence, everything else, and you manifest brown, black, blue eyes and the rest. But in essence, you're all from the same dough. In essence, what you are, what you have, what you call your soul, is the collection of the interaction of the fields of the Creator from the what I call division, interaction, and every other condition a field can go. Now you understand. You transmute. You're hoping to be able to manifest yourself in New York, on Mars, on another galaxy, where the soul of the Creator in transmutation has ended up to be the soul of you. How can you let him down with your conduct? Then you understand the ethos of Mitra, which is the ethos of Creator. Do good, think good, and act good because you are me. And in me, there is all the goodness. Now you understand where you are targeting, where you are going, where you end up being a stone, being a bird, being a fish, another planet, another creature. You still carry the soul of the Creator in manifestation of the time, space, and place. If you understood this, you understand there is no religion. As he manifested within you, and you manifest yourself within the conduct of his behavior. Understanding whatever you do, you say, you think, has to be in line with the line of his creation. Otherwise, you haven't understood a single thing about transmutation. You want to transmute your soul to another dimension to manifest yourself, but you never thought, where did this soul come from, that it manifested itself as me? Isn't this a ray from the what we call the soul of the Creator?